Imagine que você está prestes a nascer, mas antes de chegar ao mundo, alguém te oferece uma escolha extraordinária. Você pode decidir as regras da sociedade em que vai viver, as leis, a distribuição de riqueza, os direitos, as oportunidades. Parece um presente incrível, não é? Exceto por um detalhe. Você não sabe quem será nessa sociedade, não sabe se nascerá em uma família rica ou miserável. Não sabe sua cor de pele, seu gênero, sua nacionalidade, se terá saúde ou deficiência, se será talentoso ou não. Você está por trás de um véu de ignorância total sobre sua própria identidade. Agora, a pergunta muda completamente de tom. Que tipo de mundo você escolheria construir? Essa não é uma cena de ficção científica. É um dos ausais mentais mais rigorosos e perturbadores da filosofia ocidental, e ele foi proposto por um homem discreto, professor de Harvard, que quase morreu na Segunda Guerra Mundial e passou o resto da vida obcecado com o que é ser uma sociedade verdadeiramente justa. Seu nome era John Rawls, e sua resposta transformou para sempre a forma como pensamos sobre igualdade, liberdade e as regras que nos governam. John Rawls nasceu em 1921 em Baltimore, nos Estados Unidos. Cresceu em uma família de classe média, estudou filosofia e foi convocado para a Segunda Guerra Mundial. Ele esteve no Pacífico, viu os destroços de Hiroshima pouco depois da bomba e voltou profundamente marcado, não, não pela violência em si, mas por uma pergunta que não saía da cabeça: como uma civilização que se dizia justa podia produzir tamanha brutalidade? Depois da guerra, Rawls se tornou professor em Harvard e passou décadas trabalhando numa obra monumental. Em 1971, publicou Uma Teoria da Justiça, um livro denso, técnico, com mais de 600 páginas, que ninguém esperava que fosse causar impacto fora das academias, mas causou. Ele foi traduzido para dezenas de idiomas, influenciou constituições, políticas públicas e debates que continuam hoje. Por quê? Porque Rawls não estava apenas descrevendo a justiça, ele estava tentando fundamentá-la racionalmente, construir um alicerce filosófico para uma sociedade justa que não dependesse de religião, de tradição ou de boa vontade dos governantes. Ele queria uma justiça que qualquer pessoa racional pudesse aceitar, independentemente de suas crenças particulares. E para isso, ele precisava de um dispositivo conceitual radical, o véu da ignorância. Para entender por que o véu da ignorância é tão poderoso, precisamos entender o problema que ele veio resolver. Historicamente, as sociedades justificavam suas regras de formas muito convenientes. Os reis diziam que governavam por direito divino. As aristocracias diziam que o sangue nobre trazia virtude natural. Os donos de escravos diziam que a escravidão era parte da ordem natural das coisas. Perceba o padrão: quem tinha poder definia as regras de maneira que esse poder fosse mantido. É exatamente isso que Margaret Atwood captura no seu romance O Conto da Aia, publicado em 1985. Na Gilead distópica de Atwood, a sociedade foi redesenhada por um grupo de homens no poder. E adivinha, as regras privilegiam exatamente esse grupo. As mulheres são divididas em categorias e tratadas como recursos. As hierarquias são apresentadas como naturais, sagradas, imutáveis. Ninguém que estava no poder por trás desse desenho social usou um véu de ignorância. Eles sabiam muito bem quem eram, e as regras refletem isso. Rawls identificou esse problema estrutural em qualquer teoria política que parta do mundo como ele é. Se você já sabe sua posição, suas crenças, seus interesses, você vai construir uma teoria que os proteja, não é maldade, é simplesmente natureza humana. Então a pergunta de Rawls foi: como escapar dessa armadilha?
A solução de Rawls começa com um cenário hipotético que ele chama de posição original. Pense nela como uma sala de negociação imaginária, onde representantes de todos os membros de uma sociedade se reúnem para escolher os princípios fundamentais que vão reger essa sociedade. Mas, atenção, ninguém nessa sala sabe qual será seu lugar na sociedade que estão construindo. Eles não sabem sua classe social, sua inteligência, suas habilidades, sua concepção particular do que é uma boa vida, nem mesmo em que geração vão viver. Rawls não estava dizendo que esse processo já aconteceu em algum momento histórico. Não é um mito de fundação como o contrato social de Rousseau ou Locke, é um experimento de pensamento, uma ferramenta filosófica. A pergunta é: se pessoas racionais e livres de preconceitos egoístas se sentassem para decidir as regras do jogo, o que elas escolheriam? E aqui está a sacada genial. Por não saberem quem serão, elas têm um incentivo poderoso para construir um sistema que seja justo para todos, porque qualquer desvantagem que imponham a um grupo pode cair sobre elas mesmas. A posição original é, portanto, uma máquina de gerar imparcialidade. É a deusa Têmis com os olhos vendados, não como ornamento simbólico, mas como condição funcional do raciocínio justo. O véu da ignorância é o dispositivo que torna a posição original funcionar. Ele é, literalmente, a ignorância sobre si mesmo que Rawls impõe a todos os participantes do experimento. Por trás do véu, você não sabe sua raça, seu gênero, sua classe, sua religião, seus talentos naturais, nem sua uma concepção pessoal do que é uma boa vida. Mas, e isso é importante, você não é uma tábula rasa, né? Você ainda sabe fatos gerais sobre a sociedade humana, que as pessoas precisam de recursos, né, de liberdade, de oportunidades, né? Que existem desigualdades, que as instituições afetam a vida das pessoas. Você sabe tudo sobre como o mundo funciona, apenas não sabe onde você estará nele. Rawls chama os bens que toda pessoa racional desejaria, independentemente de seus objetivos particulares de bens primários, direitos e liberdades básicas, oportunidades, renda, riqueza e as bases sociais do autorrespeito. Agora pense, o que uma pessoa verdadeiramente racional escolheria sem saber se será o mais ou o menos favorecido? Rawls argumenta que ela não apostaria tudo em um sistema que maximiza a riqueza total, porque pode ser a pessoa na base. Ela escolheria um sistema que protege todos, especialmente os mais vulneráveis. Por trás do véu, a solidariedade deixa de ser uma virtude opcional e se torna a escolha mais racional possível. Então, o que pessoas racionais por trás do véu da ignorância escolheriam? Rawls argumenta que chegariam a dois princípios fundamentais nessa ordem de prioridade. O primeiro princípio é o da liberdade igual. Cada pessoa deve ter o conjunto mais amplo possível de liberdades básicas, de expressão, de consciência, de participação política, né, desde que compatível com as mesmas liberdades para todos. Esse princípio é prioritário. Nenhuma vantagem econômica pode justificar sua violação. O segundo princípio trata das desigualdades sociais e econômicas, e aqui Rawls faz uma afirmação surpreendente. Desigualdades são aceitáveis, desde que satisfaçam duas condições. Primeiro, devem estar ligadas a posições e cargos abertos a todos, né, em condições de igualdade equitativa de oportunidades. Segundo, e mais famoso, devem beneficiar maximamente os membros menos favorecidos da sociedade. Isso é o que Rawls chama de princípio da diferença. Em outras palavras, tudo bem que um médico ganhe mais do que um gari, desde que o sistema de saúde e de trabalho também funcione bem para o gari. Não se trata de igualdade absoluta de resultados, trata-se de garantir que as vantagens no topo só sejam legítimas se melhorarem a vida
de quem está embaixo. A balança de Temis não deve apenas pesar, deve inclinar-se intencionalmente para equilibrar o que a sorte distribuiu de forma desigual. Vamos tornar isso concreto. Pense em 3 sistemas de saúde possíveis. No sistema A, o cuidado médico é completamente privatizado. Quem tem dinheiro tem os melhores médicos, quem não tem recorre à sorte. No sistema B, existe um piso mínimo de atendimento público básico, mas a qualidade é muito inferior ao privado. No sistema C, existe cobertura universal de qualidade, financiada por impostos progressivos. Quem ganha mais contribui mais, mas todos têm acesso a cuidado digno. Agora, coloque o véu da ignorância. Você não sabe se nascerá rico ou pobre, saudável ou com uma condição crônica, em uma cidade grande ou em uma área rural. Qual sistema você escolheria? Rawls diria que a maioria das pessoas racionais escolheria o sistema C, né? Não por altruísmo, mas porque é a escolha menos arriscada quando você não sabe onde vai parar. Esse raciocínio se aplica à educação, habitação, salário mínimo, sistema prisional, acesso à justiça. Em cada um desses casos, o véu da ignorância serve como um teste. Essa política seria aceitável por alguém que não soubesse se seria o beneficiado ou o prejudicado? Se a resposta for não, algo está errado com a política. É uma ferramenta simples, mas devastadoramente eficaz para expor as hipocrisias de qualquer sistema. Margaret Atwood não precisou ler Rawls para confirmar sua teoria. Ela apenas olhou para a história humana. Em O Conto da Aia, a República de Gilead, é o que acontece quando o véu é rasgado deliberadamente. As regras foram feitas por homens que sabiam exatamente quem eram. Brancos, religiosos, com poder militar e político. Cada instituição foi desenhada para preservar esse poder. As mulheres foram classificadas por utilidade reprodutiva. Os pobres foram invisibilizados. Os diferentes foram eliminados. Ninguém por trás do véu da ignorância teria escolhido esse sistema, porque qualquer um poderia ter nascido aia, Marta ou pária. O romance de Atwood funciona como uma prova por absurdo do argumento de Rawls. Quando as pessoas que fazem as regras sabem de antemão que serão sempre as privilegiadas, o resultado é inevitavelmente opressivo. E aqui está a perturbação. Gilead não é apenas ficção científica, é uma destilação de estruturas que já existiram e que em variações ainda existem. O apartheid, a escravidão, os sistemas de castas, as autocracias contemporâneas. Todos eles têm em comum o mesmo pecado original filosófico. As regras foram feitas por quem já sabia estar no topo. Rawls nos convida a imaginar o oposto, não como utopia ingênua, mas como padrão racional mínimo de legitimidade. Nenhuma teoria filosófica sobrevive sem críticas, e Rawls não é exceção. As mais poderosas vêm de direções opostas. Da direita libertária, Robert Nozick argumentou que o véu da ignorância é uma ilusão, porque na vida real as pessoas têm histórias, talentos e propriedades que são genuinamente seus. Forçar redistribuição em nome da justiça é uma violação dos direitos individuais. Se alguém trabalhou e produziu riqueza, por que deve cedê-la para corrigir uma loteria natural que ninguém escolheu? Da esquerda comunitarista, Michael Sandel e Charles Taylor apontaram que o eu por trás do véu é uma fantasia. Somos sempre seres encarnados com identidades, histórias e comunidades que nos constituem. Um sujeito sem contexto não escolheria nada, né, porque seus valores já são formados pela vida que viveu. Há também críticas feministas. Carol Pateman apontou que o contrato social clássico, incluindo o de Rawls, tende a tratar a esfera doméstica como pré-política, né, invisibilizando as desigualdades de gênero que ocorrem dentro das famílias. E há críticas interculturais. A teoria pressupõe um sujeito racional e individual que é muito marcado pela tradição liberal ocidental. Culturas
com concepções coletivistas de identidade podem não se reconhecer na posição original. Rawls reconheceu algumas dessas críticas e revisou suas ideias em obras posteriores, mas a atenção permanece produtiva. Vivemos em um mundo de desigualdade crescente. Os 8 homens mais ricos do planeta possuem mais riqueza do que a metade mais pobre da humanidade combinada. Sistemas de saúde, educação e justiça continuam amplamente determinados pelo local de nascimento. Debates sobre cotas, renda básica universal, reforma tributária, acesso à moradia, todos eles, em essência, são debates sobre o véu da ignorância, mesmo quando seus participantes nunca ouviram falar de Rawls. O experimento mental Rawlsiano nos oferece algo raro, uma ferramenta de argumentação que corta através do interesse próprio. Quando alguém defende que os pobres merecem o que têm porque não trabalharam o suficiente, o véu pergunta: você tomaria essa posição se não soubesse se nasceria pobre ou rico? Quando alguém defende que certos direitos são privilégios e não garantias, o véu pergunta: você concordaria com isso se não soubesse a qual grupo pertenceria? Não é uma resposta definitiva, é uma pergunta que nos força à honestidade. E a deusa Temis, com seus olhos vendados, sua balança, sua espada, não representa ingenuidade, representa a exigência de que, quando julgamos, tentemos, mesmo que imperfeitamente, nos despir dos privilégios que nos cegam. O véu da ignorância não é uma utopia, é um convite ao mínimo de decência racional que uma sociedade pode exigir de si mesma. Antes de fechar este vídeo, quero te fazer um convite. Pense em uma regra, lei ou política que você defende com convicção. Pode ser sobre impostos, sobre cotas, sobre sistema de saúde, sobre imigração, sobre punições criminais, qualquer coisa. Agora aplique o teste de Rawls. Você ainda defenderia essa posição se não soubesse de que lado da linha você está? Se sim, sua posição tem uma consistência moral robusta. Se você hesita e se percebe que sua defesa dependia silenciosamente de saber que você é o beneficiado e não o prejudicado, então o véu da ignorância revelou algo importante sobre a diferença entre um princípio e um interesse disfarçado de princípio. Rawls não nos pede para nos tornarmos santos. Ele nos pede para sermos racionais de verdade e para reconhecer que a racionalidade genuína, despida do egoísmo que normalmente a contamina, nos empurra na direção de uma sociedade mais equitativa. Não porque isso é bonito, mas porque por trás do véu é a única escolha que faz sentido. A balança de Temis está sempre pesando. A questão é: temos coragem de nos imaginar em qualquer um dos pratos? John Rawls passou sua vida tentando responder a uma pergunta simples com honestidade brutal: o que devemos uns aos outros? Não por bondade, não por caridade, mas por justiça. Sua resposta, construída pacientemente ao longo de décadas, é incômoda justamente para quem tem mais a perder com ela. E talvez seja aí que resida sua força. Se você chegou até aqui, talvez esteja interessado em continuar explorando essas ideias. Nos próximos vídeos, vamos examinar os críticos de Rawls com mais profundidade, né? Nozick e a liberdade radical, Sandel e o comunitarismo e as vozes que a filosofia política mainstream ainda deixa nas margens. Se este vídeo fez você pensar, compartilhe com alguém que também gostaria de pensar junto. A filosofia é, antes de tudo, uma conversa e ela só avança quando mais vozes entram no debate. Obrigado por estar aqui. Até a próxima.